Graça e paz a todos os irmãos. Espero que todos estejam bem correndo atrás dos seus sonhos. Na escola dominical de hoje falaremos sobre as obras da carne. Nós temos mesmo que tomar muito cuidado com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, dentro da casa do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dessa seguinte forma: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, invejas, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, bebedices, glutonaria, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, olha uma lista de algumas das coisas que entristecem ao Espírito Santo de Deus. Nós temos observado, irmãos, que o comportamento de um cristão é totalmente diferente daquele que se rotula ser um crente. O comportamento da pessoa que serve a Deus, o comportamento da pessoa que tem um temor ao Senhor, o comportamento da pessoa que reverencia a Deus, ele é totalmente diferente do comportamento daquela pessoa que supostamente ela quer ter um cargo, ela quer ter uma profissão, ela quer ter um nome, ela quer ter um título dentro de uma igreja, dentro de um local, uma instituição que ali é usado o nome de Deus como causa de um comércio, de um ganho. Às vezes, meus irmãos, as pessoas acabam se envolvendo com política, que acabam se envolvendo com coisas ilícitas. E isso, meus irmãos, traz a ira de Deus. E isso traz o escândalo para as coisas da obra do Senhor. E nessa escola dominical de hoje falaremos sobre essas coisas que estão acontecendo dentro do meio evangélico, que muitas das vezes está sendo, meus irmãos, colocado debaixo de panos, está sendo encoberto para que não venha causar escândalos, porque aquela pessoa é uma referência, aquela pessoa é uma pessoa que muitas pessoas reverenciam, muitas pessoas acabam criando um vínculo com aquela pessoa por causa do seu nome, da sua posição, do seu cargo dentro da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas, muito cuidado com as heresias, muito cuidado com as coisas que estão acontecendo dentro da igreja. E nós, como servos e servas do Senhor, temos que vigiar em todos os momentos. Esse tipo de atitude era para estar sendo referida às pessoas que estão fora da igreja, que não têm o conhecimento do Evangelho, ainda não aceitaram Jesus. Então, se tem essa prática na vida deles, porque ainda não tem o conhecimento que a verdade liberta e transforma. Mas Deus, no momento que a pessoa aceitou Jesus, se batizou, é um obreiro, é um membro, é um pastor, é um cantor, é alguma coisa na casa do Senhor, é um líder de grupo, cometendo essas atitudes, é um membro da casa do Senhor, participa do corpo do sangue de Cristo, cometendo esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento dentro da igreja, irmãos. Aonde está o temor ao Senhor? Aonde está a reverência a Deus? Se eu sou Deus, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Então vamos à luz da palavra do Senhor, começando sobre a prostituição dentro da igreja. A prostituição, meus irmãos, eu até escrevi aqui para nós lermos, para fazer tudo direitinho. A prostituição, meus irmãos, é ter um relacionamento sexual fora do casamento, normalmente por dinheiro ou por rituais pagãos. No passado, muitas pessoas se prostituíam como um ato, meus irmãos, de adoração a um ídolo, a um deus, a uma seita, a uma crença. Então havia aquela prostituição mesmo, havia aqueles eventos, havia aqueles rituais, e ali se prostituíam, um projeto de prosperidade, fertilidade. Então era uma idolatria aquilo. E meus irmãos, muitas das vezes até dentro da igreja, pastores às vezes se envolvendo com mocinhas da mocidade, ou irmãs mais idosas se envolvendo com rapazes mais jovens, se prostituindo dentro da igreja. Meus irmãos, e com isso, quando vem ser descoberto o escândalo, meu irmão, é uma coisa terrível, porque aquela moça engravidou, aquela pessoa, meu irmão, trouxe sequelas para a sua vida, trouxe traumas para a sua vida, aquela pessoa acabou sendo abusada, mesmo sexualmente falando, por aquele líder daquele grupo de jovens. Enfim, tem várias maneiras, meu irmão, que esse tipo de coisa tem ocorrido dentro da igreja, dentro do templo. Então, continua dizendo, a prostituição, meus irmãos, promove muitas coisas ruins, como a violência,
e a escravatura da pessoa. Na Bíblia vemos o aviso do perigo de se envolver com a prostituição. Destrói família, acaba com a fortuna das pessoas, traz vergonha e acaba matando a vida da pessoa. Porque, meus irmãos, acaba trazendo um escândalo, uma vergonha muito grande para aquela pessoa, para aquela família. Tu imagine, meus irmãos, bota lá como título da manchete: fulano de tal envolvido com adultério com tal pessoa. Aí mostra lá a esposa dele, mostra lá a família, e agora mostra ele saindo de um motel com uma determinada pessoa. Olha o escândalo que isso traz, olha o impacto que isso traz para a igreja. E não era para estar acontecendo no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus era para ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. E isso tem acontecido, continuo dizendo, a prostituição ritual, ela era usada pelos pagãos em forma de magia ou de se ligar com o espiritual. Quando os israelitas começaram a se envolver com essas religiões, adotaram também a prostituição como uma cultura. Está lá em Reis, 1 Reis 14, 23, 24. A prostituição espiritual se trata quando nós deixamos de amar a Deus para amarmos outros ídolos pagãos, amarmos outras coisas acima do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso esposo e está esperando a sua noiva. Então, mesmo quando nós trocamos Deus por outras coisas que acabam nós se envolvendo com elas, nós estamos nos prostituindo com aquilo em vez de adorarmos a Deus. Está lá em Jeremias 3, 9 e 10. Continua dizendo a impureza. Nós falamos sobre a prostituição, as obras da carne. Agora o segundo, a impureza. É tudo aquilo que contamina a pessoa. É uma sujeira espiritual. O conceito bíblico refere-se a animais. Tinham animais puros e impuros. Há lugares. A Terra Santa podia ser impura por causa dos opressores, dos pecados, das idolatrias. Quando o povo de Israel perdia as guerras, ali aquela pessoa que tomava conta daquele local poderia levar suas idolatrias para ali. Ou quando Israel se pervertia, trazia idolatria para o meio do seu povo. Então os lugares se tornavam impuros. E pessoas, meu irmão, começa no coração, pois é lá que vem as intenções dos corações, a imoralidade, o adultério, as ambições, o fraude, a inveja, calúnia, etc. Isso faz com que as pessoas, meus irmãos, se tornam impuras perante os olhos do Senhor. A purificação na Bíblia nos relata para se tornarmos puros, limpos, era através da água. A impureza mesmo é aquilo que nós alimentamos e colocamos para fora. A pureza era quando os filhos de Israel eles tinham que se lavar, eles tinham que trocar as suas vestes para se apresentar diante de Deus. Então eles tinham que se limpar, eles tinham que se purificar porque eles estavam impuros. Então, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: quando Deus ele tem algo para fazer na nossa vida, quando Deus tem plano na sua vida, Deus fala com o sacerdote para se purifique, chama os filhos de Israel para se purificar, porque eu vou falar com o povo de Israel, eu quero falar com vocês, quero falar com meus filhos. Então Deus chamava o povo para uma purificação, porque estavam impuros diante dos seus olhos. E isso mesmo tem acontecido nos nossos dias. Quantas pessoas estão impuras dentro da igreja, porque não querem mais se purificar, porque suas mentes já estão cauterizadas pelo pecado. E o próximo, mesmo, o terceiro, é a lascívia. Falamos sobre a prostituição, a impureza, agora a lascívia. Significa a sensualidade, ou seja, demasiadamente o excesso do desejo pelo prazer sexual, que se manifesta na falta do pudor, quer na forma de falar, quer na forma de vestir, quer na forma de se portar. É o pecado do sexo antes do consumo, mas já está instalado na mente e no coração. Sabe aquela pessoa que começa a cobiçar alguém, começa a desejar alguém? E, meus irmãos, tu é um homem casado, servo do Senhor, tu é uma mulher casada na presença do Senhor, mas você começa a desejar aquela outra pessoa que está dentro da igreja, ali você já está cometendo uma lascívia. Porque a roupa daquela mulher te seduziu, o jeito daquele irmão falar te seduziu, mas tu já é casado, tu tem o seu marido, tu tem a sua esposa, tu tem seus filhos. Eu falo a mesma coisa para os solteiros. Desejar aquela pessoa fora do casamento é pecado. Então você já começa a maquinar, você já começa a sonhar, você já começa a ter emoções como se você estivesse convivendo com aquela pessoa. Isso é um pecado da lascívia diante dos olhos do nosso Deus. E o quarto, a idolatria, diz a respeito à adoração a ídolos, uma prática de se opor à adoração de um Deus monoteísta e ainda a prática de adoração a outros deuses que não é o Senhor. Então a idolatria dos filhos de Israel faz com que Deus se afasta.
Os filhos de Israel, quando estava na luta, clamava a Deus. Quando estava na bonança, clamava a outros deuses, adorava outras estátuas, reverenciava outros deuses pagãos, que, meus irmãos, estavam infiltrados dentro de Israel devido, meu irmão, a muita gente estarem já unida no meio dos filhos de Israel, muitas alianças entre reis. Ali vinha aquela rainha, se tornava mesmo a esposa daquele rei, e ali, meu irmão, ela trazia sua idolatria, ela trazia sua cultura, ela trazia os costumes dos seus povos. E com isso, Israel também pervertia junto com aquela idolatria. E isso, meus irmãos, Deus tem abominado nos nossos dias. Por quê? As pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas ela venera aquele homem, aquele consagrado, aquela cantora, aquele missionário, aquela pessoa, meus irmãos, que botou a mão na cabeça dela, que a curou. Não foi Deus que deu a virtude para aquela pessoa orar. Então a pessoa começa a venerar alguém, começa, meus irmãos, se fulano passar perto de mim, eu deito no chão para que ele passe por cima de mim, para ele não pisar nesse chão. É como se aquela pessoa, meus irmãos, ela fosse um Deus. De tão venerada que ela se torna. E nós falamos sobre quantos aqui já? Perdi a conta. Impureza, prostituição, lascívia, a idolatria. Agora a feitiçaria é o quinto. Feitiçaria é uma tentativa de contornar a sabedoria e o poder de Deus. Em vez disso, a glória vai para quem? Para Satanás. Então a pessoa ela acaba, meu irmão, idolatrando, usando a feitiçaria dentro da igreja. Meu irmão, quantas pessoas, o que é uma feitiçaria dentro da igreja? Eu começar a orar dizendo, Deus, faz isso com essa pessoa, faz aquilo com aquela pessoa, acontece isso, acontece aquilo no meio. E muitas das vezes, meus irmãos, Deus tem observado tudo dos altos céus. Deus tem mostrado para seu povo. Deus tem mostrado para a sua igreja. Às vezes, meu irmão, a oração ao contrário. Sabe aquela pessoa que sobe no altar, meu irmão, e começa a proferir palavras, maldições para a vida da igreja? Começa a proferir palavras, meu irmão, que ela diz que é Deus que está usando ela. Ela diz que é o Espírito Santo, e aquelas palavras começam a te maldizer, a provar para você que ela é santa e você que é o pecador. Isso é feitiçaria dentro da igreja. E o sexto, inimizades. É estar em conflito ou em oposições contra as pessoas, desejando o seu mal. A Bíblia diz ser inimigo do mal, mas amar os nossos inimigos. Nós temos que ser inimigo do pecado, ser inimigo da mentira, ser inimigo da fofoca, ser inimigo da condenação, ser inimigo do diabo. Mas amarmos os nossos inimigos. Nosso inimigo, nesse caso, é o homem, é as pessoas. Muitas vezes desejam, nós temos que amá-las. Nós temos que respeitá-las, nós temos que honrá-las. Às vezes o seu patrão se levanta contra você e você, em vez de orar para Deus abençoá-lo, você ora para que Deus venha amaldiçoar aquele homem, venha amaldiçoar aquele trabalho, que aquelas portas venham se fechar. Então você está trazendo inimizades. E tem pessoas dentro da igreja que estão agindo assim, irmão. O irmão não fala comigo, a irmã não fala comigo. Então eu começo a rotular inimizades dentro da igreja, um irmão contra o outro. E o sétimo, porfia. Porfia, meu irmão, é uma briga que quando as pessoas teimosas insistem em ganhar a discussão, não dá o braço a torcer. Nesse caso, a porfia, meu irmão, significa discussão, briga e insistências. Por um outro lado, meu irmão, porfia significa lutar para nós atingirmos o nosso objetivo, se esforçar, porfiar por entrar na porta estreita, ou seja, se esforça para permanecer firme na porta estreita. Mas nesse caso, porfia aqui, meus irmãos, é aquela questão da pessoa estar errada. Ela não aceita ser corrigida, não porque eu tenho mais tempo de ministério, então eu não aceito que a pessoa tal, assim, venha me corrigir. Se Deus não falar comigo, não adianta o homem querer falar, mas Deus vai usar o homem para te orientar. Deus vai usar a pessoa para conversar com você. E às vezes, mesmo o nosso superior, ele é mais novo do que nós na idade, mas ele tem um cargo a mais do que o nosso. Ali tem que haver respeito. E muitas pessoas têm agido como porfia dentro da igreja, não aceitam a correção, porque ele é um senhor, ela é uma senhora, e quem o repreende é mais jovem. Não tem o campo de experiência que você tem, mas tem um cargo dado por Deus, independente da idade. Então temos que honrar o nosso superior, independente da nossa idade, mesmo, referente a deles, a honra. E as pessoas estão brigando, eu não aceito, eu não dou o braço a torcer, se fizesse comigo, não sabe do que eu sou capaz. Então aonde está o Espírito Santo de Deus na sua vida? O oitavo, emulações, são ciúmes, ou seja, querem ser como a outra pessoa ou desejar alguma coisa que essa pessoa tem. Meus irmãos, emulações, as pessoas que elas almejam ser igual a você. Se ela não for igual a você, ela tem que ser melhor. Se você compra uma blusa azul, ela vai comprar uma azul e uma preta.
Se você comprou uma Bíblia marrom, ela vai comprar a marrom e a amarela. Ela tem que ser igual ou melhor a você, mas nunca pode ser abaixo. Sabe aquela pessoa, meu irmão, que Deus usa maravilhosamente? É tremendo, é um instrumento nas mãos do Senhor, mas é uma pessoa humilde. E aquele, meu irmão, que às vezes é menos do que ela, ele sempre, quando fala com soberba, fala com arrogância, fala como que ela é a posição na igreja. Ela que tem o título, ela que tem o cargo. E o cargo não é nada, meu irmão, se Deus não for contigo. Título não salva ninguém. O que salva é obediência à palavra do Senhor. Iras, meu irmão, o nono é iras. É um sentimento muito forte, difícil de controlar. Todos ficam chateados por algum motivo, mas não podemos deixar a ira nos afetar, ou seja, dominar. Irmãos, tem pessoa que quando está irada, ela sobe no altar, mas ela não desce nem um cajado, ela não desce uma palavra como bálsamo, ela pega mesmo, ela apedreja a igreja mesmo, ela não quer nem saber. A função dela mesmo é falar mesmo, dane-se. Ela tá nervosa com algum problema dentro de casa, ela desconta dentro da igreja. Ela desconta no meio do povo de Deus. Ela desconta no meio dos filhos de Deus. E não é isso que Deus quer, irmãos. Onde está mesmo a vigilância, a prudência? Onde está a santidade? Onde está o temor e a reverência a Deus? E, meus irmãos, o 10º, pelejas. São batalhas individuais ou é usada mesmo de forma figurada aos conflitos do coração do homem, seja ele salvo ou não. As pelejas vêm dos deleites ou dos prazeres humanos, no seu egocentrismo, no seu ego. Meus irmãos, as pelejas é uma batalha que muitas vezes nós começamos a alimentar e depois para sair dela, vamos dar um exemplo aqui, meus irmãos. Uma música tal aí, a música mesmo viralizou. E se você, irmãos, der ouvido àquilo ali, ela entra na tua mente. Ela é alimentada dentro da tua mente. Toda vez que você vai, aquela música vem na tua mente. Em vez de vir um louvor, vem aquela música. Então são pelejas, são batalhas constantes. É uma forma mesmo que o diabo usa para tentar contra a igreja do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Essas coisas estão acontecendo dentro da igreja. Era para estar lá no mundo, era para estar lá fora. Mas infelizmente está acontecendo. Sabe por que está acontecendo dentro da igreja, irmão? Porque hoje em dia não está sendo mais um povo zeloso. Hoje em dia o povo não está se preocupando mais com as boas obras. O povo não está se preocupando com a santificação. O povo não está se preocupando com o temor e a reverência a Deus. Essa escola dominical mesmo é para dizer para a igreja: desperta a igreja, porque Deus tem obra para fazer na sua vida. O 11º, dissensões, é usado, meus irmãos, para introduzir ensinos sistemáticos na congregação, sem qualquer base na palavra de Deus. Falta de concordância a respeito de algo. Aquele versículo que fala, um dia assim, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Ah, não, eu sou de Cristo. Então, cada um mesmo dizia uma opinião. Cada um tinha uma posição. Mas isso traz dissensões dentro da igreja. E Paulo fala, ninguém é de ninguém, a não ser que todos são de Cristo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Então ninguém é meu, ninguém é de Apolo, não. Vocês todos são de Cristo. Nós simplesmente somos instrumento. Então a dissensão vem dessa forma. As pessoas começam a introduzir ensinamento, questionamento, posições onde não tem base bíblica. Uns queriam dizer, eu sigo a Paulo. Outros dizer, não, eu sigo a Apolo. E Paulo dizia, nós seguimos a Jesus Cristo. E ele chega a dizer, olha, eu batizei só algumas pessoas justamente por causa disso. Para não dizer, não, eu fui batizado por Paulo. Não foi Paulo? Não, mesmo, é para se idolatrar aquele homem. E Paulo não aceitou esse comportamento da igreja. E o 12º, heresia, é a oposição às mensagens ensinadas por Jesus. Consiste na negação ou na dúvida pertinaz por parte de um cristão ou de alguém, ou de alguma verdade que se deve crer com fé divina. Sabe, meus irmãos, quando você prega para uma pessoa, ela aceita Jesus de coração, ela está firme na igreja, e alguém bate no ombro dela e fala, olha, isso aqui não tem problema não, isso aqui você pode fazer, isso aqui, começa a dizer para a pessoa que aquilo não tem problema, que aquilo nada a ver, que aquilo ali é doutrina do pastor, aquilo ali é o homem que está falando, aquilo ali é o homem que está questionando. Você pode fazer, você pode praticar, que não tem pecado, não tem base na Bíblia que você não possa fazer isso, irmãos. Nós, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, nós temos um regulamento. Ninguém é obrigado a seguir a Igreja Deus e Amor. Siga quem sentir desejo no seu coração. Se você aceitou Jesus na Deus e Amor e você acha que não é para você essa doutrina,
Vai para onde você acha melhor, mas não questione quem quer ficar lá dentro. Irmão, não rotula que é do homem aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. Não rotule aquilo que é do Espírito Santo de Deus. Muitos chegam a dizer, eles são do Davi Miranda, eles são da igreja da Assembleia, eles são da Batista. Meus irmãos, nós somos de Cristo. Nós somos uma igreja de Cristo. Então as heresias são oposições que as pessoas trazem. Se a igreja A ou a igreja B, ela não é... você acha que isso é do homem? É direito seu de pensar. É direito seu de pensar sobre isso. Mas não questione quem está lá. Não critique quem está lá. Não critique quem está seguindo aquela fé. A menos que aquela religião, aquela igreja, já não é mais uma igreja. Está pregando heresias. Está pregando doutrina de demônios. São, meus irmãos, simplesmente templos e sinagogas de Satanás com um rótulo de igrejas cristãs. Aí sim, nós devemos combater o pecado. Mas quem somos nós para julgar o homem, se é Deus que conhece o seu coração? Quem somos nós para julgar que a igreja A está salva e que a igreja B vai para o inferno? Porque ali pode ter almas que vão se salvar e da igreja A pode ter almas que vão perecer. Então, meus irmãos, o coração é só Deus que sabe. A aparência é uma coisa, mas o coração Deus conhece. E o 13º, a inveja. É a podridão dos ossos, está lá em Provérbios 14:30. Ou seja, essa pessoa já está doente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É um desejo ressentido de insatisfação pelas posições, pelas posses, pelas conquistas ou o sucesso de outra pessoa. Ele não fica feliz. Sabe mesmo aquela pessoa que não fica feliz chegar na igreja e uma pessoa disser para mim, olha, Deus me deu um carro, eu fico feliz. Olha, Deus me deu uma casa, eu vou pular de alegria. Deus me deu, irmão, eu sinceramente, eu sou grata por ver Deus te abençoar. Eu sou grata por ver Deus te honrar. Eu sou grata por ver a presença do Senhor sendo manifesta na sua vida. E ele continua dizendo para nós, os homicídios é um atentado contra a vida, já que esta é sagrada, porque tem em sua origem a criação de Deus. O fato de cultivarmos o ódio contra alguém já implica na transgressão. 1 João 3,15. Meus irmãos, quantas pessoas estão tirando a sua própria vida? Quantas pessoas estão sendo homicidas dentro da igreja? Sabe por quê? Elas matam com as palavras, elas matam com o seu comportamento, elas são tão santas que ela pisa mesmo na igreja. Elas são tão puras, tão verdadeiras, que elas acabam, meus irmãos, acabam mastigando a igreja de uma tal forma que, em vez de ela fortalecer aquele membro, aquela pessoa, ela joga aquela pessoa no mundo. Eu já passei por isso, irmão, não é fácil. Não é fácil você ser humilhada, você ser mesmo pisada, ser massacrada. Não é fácil. Isso eu já vivi na minha pele. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. E se não fosse as mãos do Senhor, primeiramente, em um casal que até hoje eu agradeço a Deus por ter vindo na minha casa, conversado comigo, me ajudado espiritualmente falando, hoje eu não estava de volta na presença do Senhor. O mérito não é deles, mas eu agradeço a Deus pelo apoio que eles me deram. Eu sou grata, mas eu ainda não falei isso com ela. Não é mérito dela, mas é mérito do Senhor. Mas o dia que eu tiver a oportunidade de reencontrar essa pessoa que muito me ajudou na fé, eu vou dizer para ela, muito obrigado por aquele dia que você foi na minha casa. Você não sabe como eu sou grata a Deus pela vida de vocês como um casal na presença do Senhor. É que hoje, meus irmãos, eles já não fazem mais parte do ministério que eu estou. Eles estão em outra congregação e eu não sei para onde eles foram. Mas eu sou grata a Deus. E o dia que eu tiver a oportunidade de vê-la um dia na rua, eu ainda vou agradecer a Deus por essa vitória que Ele me concedeu através desse apoio espiritual que eu tive. Enquanto um lado me matava, um outro lado, usado por Deus, veio trazendo vida na minha vida novamente. E para nós, acho que agora é o 16, bebedices, é uma grande enfermidade que nunca se cura com remédios morais. Provérbios 20:1. É a prática do consumo excessivo do álcool. Irmãos, pessoas dentro da igreja se envolvendo com bebedice. Vai para aquela festa, aí, meu irmão, aí vaza aquela foto daquela pessoa, meu irmão, que é um cantor, que é um pregador, que é um servo de Deus, que tem um cargo na igreja, com uma garrafa ou com um copo de bebida na mão, embriagado. Olha o escândalo, meu irmão. Se você quer curtir o mundo, quer curtir a vida, então deixa a igreja e vai curtir o mundo. Mas não faça isso dentro da igreja.
Não faça isso com a obra do Senhor. Não faça isso com o nome de Deus. Ele não morreu na cruz do Calvário só por morrer, não. Foi para a salvação das nossas almas. E para nós finalizarmos, se eu não me falha a memória, é o 17. Glutonaria. Alguém com a gula excessiva. Ou seja, de comida ou bebida, um apego excessivo por determinadas iguarias se torna um vício. Meus irmãos, a obesidade é uma coisa que tem que ser tratada, a pessoa tem que ser acompanhada. Às vezes alguma coisa desencadeou, meu irmão, excesso de comida, aquela pessoa passou, meu irmão, a comer, e isso não faz bem para a saúde. Mas nesse caso aqui, meu irmão, a glutonaria está falando, sabe aquela pessoa mesmo que é crente, que vai numa festa, mas ela come para morrer mesmo ali? Parece que é o último dia da vida dela, ela tem que comer a comida do ano inteiro, meus irmãos. Esse tipo de pessoa não vai herdar o reino do céu. É mais fácil a gente julgar um adúltero, uma prostituta, um ladrão, um homicida, um fornicário, uma pessoa que pratica algo assim, mas e a pessoa que vive na glutonaria? E a pessoa que vive na bebedice? A pessoa que come desordenadamente, a pessoa que não tem controle. Isso é um vício, e quem tem vício não é do reino do céu, porque Daniel não tinha vício algum. Então, meus irmãos, olha só a diferença. Esse estudo ficou um pouquinho longo. O próximo estudo vai ser sobre os frutos do Espírito. Primeiro nós falamos da obra da carne. Agora nós vamos falar no próximo estudo os frutos do Espírito. Então eu quero que os irmãos entendam o que tem acontecido dentro da igreja. Irmã, mas eu sei na igreja tem um irmão que está cometendo esse tipo de pecado. Eu estou vendo uma irmã que está cometendo esse algo. Se você sabe sozinha, ore a Deus por aquela vida. Se tem várias pessoas que estão sabendo dessa situação, chame essa pessoa para um particular e converse com ela. Oriente ela à luz da palavra do Senhor, para que ela venha entender e compreender os planos de Deus na vida dela. E se você gostou desse estudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Antes de nós finalizarmos, vamos orar ao Senhor? Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por esse estudo. Muito obrigado por esse momento, estar aqui, meu Pai, compartilhando com teus filhos. Esse momento de bênção, de vitória na vida de cada um. Que a glória do Senhor possa resplandecer na vida da tua igreja. Que o seu nome possa ser louvado, glorificado, possa ser exaltado. Nós colocamos nas tuas mãos, meu Pai, o chamado que o Senhor tem com a sua igreja, o chamado que o Senhor tem com os seus filhos, o chamado que o Senhor tem com o seu povo, que nós viemos nos consertar, que nós viemos, meu Deus, meu Pai, ter um encontro maior contigo e com a tua palavra. É nesse momento que a nossa vida é colocada perante o teu altar. Eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico a teu nome. Muito obrigada, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Que essa palavra, meu Pai, possa, Senhor, crescer nessa vida. Que essa pessoa possa dar fruto na tua presença, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a vocês. Todos os domingos nós temos a escola dominical. De segunda a sexta nós temos a caminhada com Deus às 6 horas da manhã. E terças e sextas nós temos o nosso devocional diário. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.